Você está em um jantar com seus amigos, tudo está normal, mas coisas estranhas começam a acontecer. Celulares quebram sozinhos, a luz, a internet e até o sinal de telefone ficam indisponíveis e você encara tudo aquilo como algo normal, até perceber que apenas uma casa da rua está acesa e lá parecem acontecer coisas bizarras. E nesse vídeo, nós vamos ver as melhores maneiras de lidar com as situações e acompanhar os protagonistas em Como Derrotar o filme Coerência, de 2013. O filme inicia com a personagem Emily conversando pelo celular. Vemos suas mãos e percebemos que ela está dirigindo. Mesmo ouvindo a conversa pela metade, entendemos que é um papo casual sobre rotina com amigos, mas a ligação falha um pouco. Emily avisa que chegou ao local. Ouvimos o homem do outro lado da ligação, que é o Kevin, dizer que eles precisam conversar a respeito de algo. Emily concorda, mas a ligação fica muda. Ela olha para o celular e a tela dele está toda quebrada. E você se pergunta, como isso aconteceu do nada? É o que eu vou te contar agora, mas antes que eu fale, não esquece de deixar o like e comentar nos vídeos para ajudar no engajamento. Se inscreve para ajudar no crescimento do canal e ativa o sino para receber os próximos vídeos. Conto com vocês. Estamos em um jantar e Lee está usando todo o azeite da casa nessa salada. Vemos que cada pessoa está ajudando com uma coisa. Lee tempera a salada, Mike corta o pão e Beth ajuda a comer. Emily chega, cumprimenta e abraça as pessoas da sala. Ela conta do acontecimento bizarro com seu celular, mas as pessoas nem ligam muito para isso, como se aquilo acontecesse direto. Ela diz que viu uma notícia que aquilo poderia acontecer devido ao cometa, e as pessoas reagem oferecendo vinho e dizendo que aquilo não foi devido ao cometa. Chegam mais dois convidados. São Kevin, que é namorado da Emily, e Hugh, que é marido de Beth. Todos se cumprimentam e alguns se abraçam. Amir e Laurie chegam e começa a falsidade. Todos se cumprimentando e sorrindo uns para os outros e finalmente começa o jantar. Todos começam a perceber que seus celulares estão sem sinal. E Emily faz questão de puxar o assunto do cometa de novo. Afinal, ela quer entender o que houve com seu celular. Alguns acham que a torre de sinal caiu, mas Emily ainda acredita que tem algo a ver com o cometa. Hugh dá uma de palestrante e começa a contar a história que leu naquela manhã de algo que aconteceu há 30 anos na Finlândia. Como bons amigos bêbados, todos começam a rir e o cara até para de falar. Emily continua a história e conta que em 1923, na Finlândia, o cometa passou e afetou as pessoas. Muitos esqueciam de coisas, se perdiam ou apareciam em casas erradas. Uma mulher chamou a polícia e disse: "O homem na minha casa não é o meu marido, porque eu matei o meu marido ontem." Quando a polícia chegou, não pôde prendê-la, pois o marido dela estava ali, em pé. Alguns ficam admirados com a história e alguns fazem piadas. Corta para o jantar e Hugh diz que faz tempo que eles não se reúnem. Todos concordam e começa a falar que alguns se viram antes do dia de ação de graças, menos Laurie. Hugh mostra o que aconteceu com seu celular e foi o mesmo que houve com o celular de Emily. O assunto do cometa surge de novo, mas alguns dão risadas e Hugh fica sério e diz que precisa falar com seu irmão, pois seu irmão é teórico de física e avisou que, caso coisas estranhas acontecessem, deveriam ficar em casa e avisar a ele. O clima fica tenso e as luzes se apagam. Acendem as velas e até alguns bastões químicos luminosos azuis, aqueles de festas. O bairro todo está no escuro, exceto por uma das casas. Todos resolvem ir para o lado de fora. Nesse momento, acham que o melhor seria ficar dentro de casa e esperar caso a energia volte, pois eles não estão há muito tempo sem luz e pode ser perigoso ficar na rua no escuro. Do lado de fora, eles caminham um pouco e veem o cometa. Tudo muito lindo. Todo mundo volta para casa e Hugh resolve ir até aquela casa que está acesa para usar o telefone e falar com seu irmão. Essa decisão parece muito precipitada, pois o irmão dele avisou para ficar em casa e contatá-lo, e como não é possível contatá-lo, ao menos siga a orientação de ficar em casa. Então Hugh vai e Amir vai junto com ele. Passados 10 minutos, eles ainda não voltaram e Beth está preocupada. Algumas batidas na porta e todos se assustam. Olham para fora e não tem ninguém. Todos ficam alarmados, mas a luz volta. Hugh e Amir também voltam. Hugh está com um machucado na testa e Amir trouxe uma caixa. Amir diz que viu Hugh colocar aquela caixa no chão, mas Hugh diz que não fez isso. Hugh não quer dizer o que viu quando olhou dentro da outra casa. Fica bravo e Beth o acalma. Algumas pessoas resolvem abrir a caixa e dentro tem uma
raquete de ping-pong. Também tem fotos de cada um deles, e atrás das fotos tem números. A foto da Emily é uma foto na qual ela está com um namorado e foi cortada. Todos insistem para Hugh contar o que viu na outra casa, e ele grita que viu eles mesmos na outra casa. Ninguém acredita. E Lee coloca um curativo na testa de Hugh. Hugh diz que vai até lá para usar o telefone e falar com o irmão. Ele começa a escrever um bilhete. Todos percebem que tem alguém do lado de fora, através de um jogo de câmera. E vemos que o bilhete que foi colocado na porta é o mesmo bilhete que Hugh está escrevendo. E tem algo dizendo: desculpe assustá-los, só queria usar o telefone. Tentando entender aquela loucura, os amigos colocam as fotos em ordem numérica. Falta o número 3. Amir percebe que a foto dele foi tirada naquela noite, pois ele comprou seu suéter naquela noite. Alguns vão beber. Emily percebe que a letra naquelas fotos é sua e aproveita para começar uma discussão com o namorado que contou a história com a ex, mas não com ela. Depois de beberem, alguns decidem ir para a casa iluminada e conhecer seus eus. Alguns saem e caminham até outra casa que Mike reconhece como a sua. Ele olha para dentro e vê Lee. Os amigos insistem que ele volte, e eles caminham de volta para casa e veem uma coisa mais bizarra ainda. Um grupo igual ao deles, só que com bastões de luz vermelhos, como se fossem cópias suas, mas diferentes. Um minuto se passa enquanto um grupo olha para o outro e todos começam a correr de volta para suas respectivas casas. De volta a casa, todos discutem o que fazer. Hugh e Amir estão em um canto discutindo algo que não conseguimos ouvir. Beth lembra que no carro tem um livro do irmão de Hugh. Eles pegam um livro e Hugh lê e cita a teoria do gato de Schrödinger, que é um gato que é colocado dentro de uma caixa com veneno, e esse gato pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo até que se abra a caixa. Então, ele lê uma anotação do irmão, que é basicamente isso: duas realidades podem existir ao mesmo tempo. Começa uma discussão se assim que o planeta passar cada realidade, voltará ao normal ou se aquela loucura vai continuar. Mike fica apavorado com o pensamento do outro Mike estar ali e matar todos, e começa a cogitar ir lá e matar o Mike 2. Mas o grupo começa a pensar que, na outra realidade, o modo de agir deles pode ser diferente. Por exemplo, pode ser que lá na outra realidade, a Beth esteja cochilando ao invés de Lee. Então, lá eles não teriam o livro e nem entenderiam a teoria. Mike então fala que vai lá pegar o livro, mas Hugh não dá a chave do carro. Mike não desiste e confidencia a Kevin que vai trapacear o Mike 2, deixando um bilhete para confundi-lo. Ele diz que tem medo que Hugh descubra o caso que ele teve com Beth há alguns anos. Kevin não concorda, mas Mike vai. Lee acorda e diz que ficou confusa com as gotas que Beth deu para ela. Aqui começa uma discussão. Beth teria colocado algumas gotas na comida e drogado a todos, causando alucinações? Beth fica ofendida e diz que nunca faria aquilo, e que só deu algumas gotas ali porque ela pediu. Hugh diz que nem se todos bebessem um pote inteiro daquilo, teriam alucinações coletivas daquela forma. Corta para Amir e Hugh conversando na sala. Eles falam que a caixa e os bastões de luz não são deles, e fica subentendido que aqueles não são Amir e Hugh dessa realidade. Hugh diz para darem fora dali, mas Mike chega. Mike conta a Kevin que deixou a carta, mas não pegou o livro, pois ficou apavorado. Kevin, confuso, diz a Mike que só saiu 5 minutos, mas Mike diz que saiu há 45 minutos, e Mike começa a beber. De forma sorrateira, Amir e Hugh pegam a caixa, alguns papéis e saem. Todos notam a falta deles dois e dos itens. Kevin tenta sair, mas Emily não deixa. Laurie diz que aqueles Amir e Hugh podem ser de outra realidade. Desesperados, ninguém sabe lidar com a situação. Lee conta para Beth que não conhece Mike quando ele bebe. Mike dá a Emily uma foto dela e do namorado e uma tesoura. Ela suspira e não corta. No canto escuro da sala, Kevin e Laurie sussurram. Laurie fala mal de Emily e Kevin não a defende. Eles se beijam. Beth escuta tudo e fala para Emily que tudo deve mesmo acontecer por uma razão. Mike está bêbado e Lee consola ele dizendo que o ama mais que tudo. Emily pergunta para Kevin se ele falou com Laurie, pois Beth viu. Kevin fica bravo e fala que tem coisas mais importantes para se preocuparem agora. A luz apaga, ouvimos um barulho de vidro sendo quebrado, alguns saem e veem o vidro do carro de Hugh quebrado. Emily vai até seu carro e coloca um anel no dedo. Ela vai até Kevin
e diz que lembra do dia que compraram no bazar, que foi um ótimo dia. Kevin diz que foi e abraça amorosamente. Ela pergunta se pegaram algo do carro de Hugh e Kevin não entende. Ela lentamente se afasta e volta correndo para casa. Lá está Kevin. Ela mostra o anel e conta que foi um ótimo dia. E Kevin reage de forma mais desinteressada possível. Então vemos que aquele Kevin que estava perto do carro não era o seu Kevin da sua realidade. Amir e Hugh voltam e todos ficam aliviados, mas Hugh começa a contar de novo a história do "eu fui para outra casa e vi a gente". Lee percebe que o curativo dele está diferente e fica implícito que Hugh e Amir não são os mesmos do começo da noite. Aqui, galera, fica mais louco ainda, pois os amigos percebem que podem haver mais do que uma realidade alternativa. Para não se confundirem, eles resolvem encher uma caixa com fotos, e é aquela caixa do começo do filme. As fotos que eles usam também são as mesmas do começo do filme. Inclusive, tiraram a foto do Amir com um suéter novo. Eles jogam os dados para decidir qual número vai atrás de cada foto. Todos ficam mais aliviados e vão beber. Porém, Emily faz algumas perguntas para cada um dos amigos e percebe algo que conta a Mike. Apenas Beth e Lee são daquela realidade, pois nunca saíram da casa, mas o resto deles são de outra realidade. Hugh grita com Mike, pois percebeu uma mensagem expondo o caso que Mike e Beth tiveram há 12 anos. E o nariz de Beth começa a sangrar. Hugh fica zangado, pois todos sabiam, menos ele. Mike revela que eles não são daquela realidade. E vemos que o celular de Hugh não está rachado como aconteceu no início do filme. Então todos começam a falar quais itens viram nas caixas. Alguns viram raquetes, outros viram grampeadores e outros lenços. Então cai a ficha e percebemos que cada um deles ali é de uma realidade diferente. O outro Mike invade a casa para atacar Mike. O nariz de Beth continua sangrando. Laurie grita assustada e Emily vê aquela loucura toda e sai da casa. Ela vai caminhando pela rua e vê várias realidades nas casas no decorrer do caminho. E em cada uma, os amigos se comportam de um jeito diferente. Em uma das casas, vê ela mesma deprimida. Em outra, um acusando o outro de ser impostor. Em outra, alguns deles amarrados. E em outra, um jantar tranquilo. Ela entra nessa casa com um jantar tranquilo. Aparentemente, naquela realidade, os amigos nunca foram até outra casa e nunca foram perturbados por outra realidade. Emily vai até o carro e ataca a Emily dessa realidade tranquila e toma o seu lugar. Ela entra na casa, onde todos a tratam bem, seu namorado é carinhoso e Laurie não dá em cima dele. Laurie aparentemente é feliz com Amir. Emily vê que sua eu de outra realidade rastejou até o banheiro. Ela então a ataca e a deixa desacordada. Volta para a sala e acaba desmaiando na frente dos amigos. No dia seguinte, vemos apenas a Emily da primeira realidade do começo do filme andando pela casa e vemos seus amigos agindo normalmente, tudo tranquilo. Ela vai até o Kevin, que pergunta se está tudo bem. Ela diz que sim, e então o mais bizarro acontece. O telefone de Kevin toca e é Emily ligando. Porém, ela está na sua frente. Ele atende, encara ela e o filme acaba. Então, você faria algo diferente dos protagonistas? Depois da primeira pessoa sair da casa, ou depois de todos os outros já terem trocado suas realidades, o que você faria? Quais as melhores decisões você tomaria no lugar deles? Deixe sua teoria nos comentários, não esquece o like e ativar o sino das notificações. Falou!